Bom, nosso programa realmente é para você que sente aquela dor, que te acompanha há tanto tempo, que até afeta a sua qualidade de vida, sabe? Elas podem durar meses ou até anos, gente. Influencia no nosso sono, no nosso humor, no trabalho, até nas nossas relações pessoais, porque sentir dor é muito ruim, né? Deixa a gente estressadíssimo. Muito nervoso, estressado, sem paciência, né? Exatamente. Aí dá problema, né? Porque a paciência é tão importante no relacionamento, seja qual for ele. Então, para entender melhor as causas, as maneiras de controlar também essas dores, a gente conversa hoje com um neurocirurgião, Dr. Kleber Azevedo. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, muito prazer. Obrigado por me receber hoje. Imagina, bem-vindo, viu? Kleber, o que caracteriza uma dor crônica? Assim, quando que ela deixa também de ser uma dor e passa a ser uma doença, né, crônica? Tá. Bom, a dor, ela começa a ser crônica, a princípio, a partir de 6 meses. É o momento em que ela começa a se autossustentar. Isso é uma dor crônica. Daí a importância de tratar a dor aguda, porque tratar a dor crônica é muito mais difícil do que lidar com a dor aguda. A gente sente uma dor muito forte, né? Já vamos pro remedinho também, daqui a pouquinho a gente pode entender essa questão da automedicação, que me veio na cabeça agora. Doutor, mas quais são as causas mais comuns dessas dores que a gente está chamando aqui de dor crônica, quando vão no seu consultório, doutor? A grande maioria das dores crônicas que vão no meu consultório são de dor de cabeça, cefaleia, que a princípio são vulgarmente conhecidas como enxaqueca, mas existem muitos tipos de dor de cabeça que não são enxaqueca e que podem ser tratadas de formas diferentes e amenizadas. E dores lombares são as principais causas de dor. Eu acho que todo mundo tem, né? Dor de cabeça, dor de lombar. Você já conhece, ou você já teve, ou conhece alguém que fica reclamando de dor de cabeça, de dor na lombar. Eu né? tenho lombar, problema na lombar. Você... Eu tenho no pescoço. No pescoço, uma é dor verdade. crônica por conta de um machucado que eu tive, enfim, há anos e muitos anos eu tenho essa dor no pescoço, que é só paliativa, sabe? Eu vou cuidar, mas depois eu converso com você sobre isso, doutor. Para não fazer uma consulta aqui ao vivo só para mim. Como são feitos esses diagnósticos? Assim, quando a pessoa chega lá com alguma queixa, é por imagem, é algum exame específico, é clínico? Sim. Como é que funciona isso? Isso, excelente pergunta, porque todo mundo chega, todo mundo não, mas a grande maioria chega já com algum diagnóstico feito ou pelo vizinho ou por algum outro médico, mas o fato é, o grande objetivo é a gente encontrar e fazer de fato o diagnóstico, qualquer causa, o mecanismo causal. Muitas vezes a dor é crônica e tem várias causas associadas, mas entender esse mecanismo causal é fundamental. E o exame clínico é fundamental. É o mapa que vai direcionar a gente para eventualmente pedir um exame secundário, subsidiário, para confirmar ou não aquele diagnóstico. Mas estamos em um momento em que o exame vem antes, o exame de imagem vem antes do exame clínico, a gente subestima. E muitas vezes a gente vê alterações em exames de imagem que não justificam o quadro de dor e viram bodes expiatórios, e que tornam mais complexo ainda o tratamento daquela questão. Então, eu sempre oriento, calma, tranquilidade e 1 mais 1 tem que ser 2, tem que ter sentido o exame com o exame clínico. Faz assim, gente, uma boa consulta não tem o que substitua. Essa que é a verdade, né? Verdade. A gente precisa procurar médicos realmente que sejam assim, que escutem a gente, não que saiam pedindo também um exame. Então fica esse toque tão importante que o Dr. Kleber traz aqui para você. Pensa um pouquinho, como o doutor é neurocirurgião, pensa um pouquinho na relação da dor e do cérebro. Até que ponto a minha dor da coluna é só na coluna ou está ligado aqui também, ou seja, outra parte do corpo, doutor? A gente controla isso, né? Existe essa ligação, esse controle? Na verdade, a gente só chama de coluna e de cérebro de forma artificial. Na verdade, é um corpo muito integrado e complexo. Isso é didático, né? Eu vou estudar a cabeça, estudar a coluna, mas há uma interligação complexa e fantástica que não pode ser subestimada. Mas, de fato, existem vias, né? Existe o estímulo do nervo que perpassa a coluna e chega até o cérebro e é interpretada pelo cérebro. Mas existem mecanismos no cérebro que inibem a dor. A gente observa muito isso em acidentes ou quando a gente está com sangue quente, né? Em que a gente não sente dor naquela hora, mas depois que passa o acidente, a gente sente a dor. São mecanismos de inibição.
E é um balanço em que, às vezes, o mecanismo de inibição está diminuído, às vezes o estímulo é aumentado, e tratar a dor consiste em conseguir esse equilíbrio, de forma que esse barulho, o cérebro entende a dor como se fosse um barulho, se esvaneça, né? Pare de entrar no meio dos pensamentos do dia a dia. E é interessante isso, e como a gente quer controlar o cérebro e não consegue, né? Assim, o corpo também manda essas mensagens para o cérebro e faz a gente dar aquela sofrida. Depois a gente vai entender com o Kleber como que a gente pode controlar isso. Se você aí de casa que está gostando do nosso assunto de hoje, tem alguma questão, alguma dor crônica, a gente vai deixar já o Instagram dele, tá bom? Que é o dr de doutor, né? dr.kleberazevedo, Kleber com K. E lá tem muito conteúdo sobre isso, muito interessante, inclusive, os conteúdos que ele posta. Vocês podem ali entrar direto, fazer uma pergunta diretamente para ele, que eles estão dispostos a responder vocês aí de casa. E já já a gente volta com esse assunto, tá bom? Agora a gente volta para o nosso assunto de hoje para ver o resultado parcial da nossa enquete. Vamos ver a votação de vocês. Você sente dores constantes no corpo? Hashtag sim, 92,3 diz que sim, 7,7 diz que não. Bastante gente sentindo dor, viu? Queremos saber que dor é essa, gente. Já manda pra gente. É dor aqui ou ali. E coloca a hashtag falando nisso, que a gente vai sortear um par de convites pra vocês, Que a tá gente bom? tá Pro procurando. cinema. Ai, roubei, mas Tá é aqui, de ó. vocês aí de casa. Tó. É pra vocês, tá bom, gente? Enfim, a gente vai fazer esse sorteio. Você pode mandar fotinho também, tá aproveitando o final de semana já, se preparando para sábado e domingo. Manda uma fotinho, participe com a gente. Já já a gente traz para vocês, então, as suas participações. Nesse número aqui, 997167989. E aqui no estúdio a gente recebe o neurocirurgião Kleber Azevedo e tem perguntinha direto da Açaí Colinas para ele. Vamos ver. Estou aqui no Açaí Colinas com o José Donizete, pensando um pouquinho sobre o Parkinson e também os tratamentos. Mas vamos pensar na prevenção. Tem como prevenir o Parkinson? Eu acho que a pessoa tem que, primeiramente, cuidar bem da saúde, uma boa alimentação, né? Uma boa alimentação que ajuda muito. E outra coisa também, não beber e não fumar. Eu acho que isso é uma coisa boa, pelo menos o que eu sinto, tá? Perfeito. Doutor, eu acho que ele está certo. Teria outras dicas também? Ele está certíssimo. Tá? Está certíssimo. Acho que ele recebeu uma boa orientação em relação a isso. Bom, mas assim, de fato, a gente sabe que nas doenças neurodegenerativas, o controle dos quadros basais metabólicos, diabetes, pressão, colesterol, obesidade, são preditores positivos para não se ter a doença. O Parkinson, a doença de Parkinson, ao contrário do que a maioria das pessoas acha, não é genético. E existem muitos indícios de que se começa no intestino, com bactérias que liberam toxinas e são absorvidas por neurônios mesentéricos e sobem pelo nervo vago até a goteira olfatória e depois ele se dissemina pela substância negra. Tanto que em algumas pessoas, na grande parte dos pacientes com doença de Parkinson, o sintoma de falta de olfato vem muito antes, uns 10 anos antes da doença de Parkinson em si, que consiste em rigidez, lentidão de movimento e tremor. 40% das pessoas que têm doença de Parkinson não tremem, porque existe essa percepção popular de que todo mundo tem Parkinson, tem tremor. É verdade. Mas, na verdade, o sintoma cardinal é rigidez e lentidão de movimento. Interessante, né? Muito. Doutor, como que a gente diferencia, por exemplo, uma dor de cabeça comum, que você falou que muita gente chega no consultório com dor de cabeça, com enxaqueca, de um aneurisma ou uma coisa mais séria, assim, um tumor, de repente? Uma pergunta extremamente importante, a gente costuma até chamar isso em medicina como red flag, bandeira vermelha. Quando é uma dor de cabeça que é diferente das dores de cabeça pregressas que a pessoa tinha, é um red flag. Uma dor de cabeça muito intensa, que faz com que a pessoa perca a consciência ou quase perca a consciência. Uma dor de cabeça progressiva, ou uma dor de cabeça em que a pessoa tem dificuldade de movimentar as mãos, os pés, ou algum sintoma outro neurológico. Isso é uma indicação objetiva para que a pessoa procure rapidamente um atendimento médico. Pode ser um aneurisma, pode ser um tumor. Apesar de, graças a Deus,
será menor parte dos Sim. casos. Tá certo. Doutor, eu sei que você está segurando na sua mão um dispositivo, não sei se é esse que estava pitando no outro bloco. Não. Não é esse. Mas tem a ver também com a questão do Parkinson, é isso? Sim. O que seria esse Bom, dispositivo? Doutor? A doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa que, o que quer dizer isso? Que ela é progressiva, mas que varia. Às vezes progride mais rápido, às vezes progride mais devagar. O fato é, a atividade física é um grande protetor. Olha. A gente sabe que, de tudo que a gente conhece, a atividade física aeróbica é o que pode retardar ou até interromper a evolução da doença de Parkinson. E a gente tem muitos remédios para isso. E quando os remédios falham, a cirurgia para a doença de Parkinson é fantástica. A gente consegue ter excelentes resultados. Isso aqui é um aparelho... Vou pedir para o doutor apontar para ele para a câmera 2, aí nessa altura mesmo, doutor, que você está. Isso. O que seria, doutor? Explica para a gente. Isso aqui é uma bateria. Isso aqui são 2 eletrodos. A gente implanta um em cada lado do cérebro em um núcleo muito específico. E essa cirurgia consegue inibir um núcleo cerebral que fica desregulado, criando uma arritmia cerebral que gera essa lentificação de movimento. De forma que é como se fosse um marca-passo cardíaco, mas é um marca-passo cerebral, em que a gente consegue uma melhora drástica dos sintomas, com redução muito intensa das medicações. É claro, existem as indicações específicas, não é para todo mundo, mas que permite o paciente mobilizar-se mais. Que bom. Visto que a mobilidade é o que vai interromper ou quase interromper a evolução da doença. Sim. Sim. Interessante demais, Muito. né? Essa aula que a gente teve agora sobre Parkinson, várias informações que eu já não sabia também. Se for curioso para você, se quiser saber mais, quiser ter mais informações, eu vou deixar o Instagram do Kleber para vocês, tá bom? Que é dr.kleberazevedo, ele é neurocirurgião. Ele conversa sobre integração de saúde plena e propósitos de vida. É muito interessante o conteúdo dele. Se você quiser saber mais, já segue o Dr. Kleber Azevedo. E daqui a pouco, no próximo bloco, a gente volta com a participação de vocês e mais sobre esse assunto, tá bom? Tô com o olho de outro dispositivo aqui que o doutor colocou aí na mesa, que até estava apitando aqui e tem a ver com dor. Então, vale a pena você segurar um pouquinho aí para você entender um pouquinho também sobre isso, viu? Tô aqui no Açaí Colinas com o Alexandre. Alexandre, você tem alguma dor que seja crônica, recorrente? Não. Você sabe quanto tempo uma dor ela pode ser considerada crônica? Eu tô tanto tempo, então virou uma dor crônica. Cara, eu imagino que seja uma dor recorrente, né? Uns 3, 6 meses, mais ou menos, não sei. Legal, vamos confirmar com o doutor? É isso mesmo, doutor? Uns 3 meses de dor já pode falar que é dor crônica? Vamos reforçar, doutor? Genial esse senhor. Certinho, 3 a 6 meses a gente considera como dor crônica. E por que dor crônica é diferente de dor aguda? Porque na dor crônica, as vias que transmitem a dor para o cérebro, elas vão aprendendo e se moldando a sentir mais dor. Então, o gânglio de raiz dorsal, que é uma estrutura que fica na coluna, ele vai se modificando e começa a disparar de forma muito mais simples, com muito mais facilidade do que antes. Ele antes era um inibidor da dor e começa a não filtrar tanto a dor, que a gente fala que é a sensibilização primária. Depois ela vai para regiões do tálamo e depois do córtex, regiões emocionais e de sensação, e vai modificando também o cérebro, de forma que depois de um certo tempo, aquela dor, ela tem uma característica maior do que só a dor física, mas de um sofrimento. E aí que vem o desafio de tratar, porque se trata de tratar o mecanismo causal da dor e as consequências daquela dor vivida por muito tempo. É a minha vida. Ele acabou de detalhar a minha vida no meu pescoço. Eu quero chamar a participação de vocês aí de casa, porque está tendo muita participação, a gente está muito feliz. Você ficou com dozinho de mim, amigo? Amiga, poxa Papai vida. do céu, cuida dela. Tá bom. A Poliana mandou pra gente. Boa tarde, fui diagnosticada com fibromialgia em 2005. Relutei a aceitar o diagnóstico, não sei o que é ter um dia sem dor, faz 27 anos.
Tenho tratado com exercícios, mas ainda sofro muito com muita lesão. Recentemente procurei novos médicos que confirmaram o diagnóstico. Tem algum exame, doutor, neurológico que confirme a fibromialgia? Nesse caso aí que ela está sofrendo há tantos anos. A fibromialgia é um diagnóstico clínico, não existe um diagnóstico de imagem que determine o que é ou não fibromialgia. Existem os tender points que falam se a pessoa é fibromialgica ou não. Mas, em suma, a fibromialgia é uma dificuldade de inibir a dor do corpo. E o tratamento da fibromialgia depende de modificações da forma de desfocar da dor. Do mesmo jeito que quando eu estou vendo um filme, eu não olho aqui para a lateral, eu tentar não olhar para a dor para conseguir ter mais qualidade de vida. É fácil falar, difícil fazer, mas... e também a gente sabe que muitos dos diagnósticos de fibromialgia, não é o caso dela, mas são diagnósticos de exclusão. Vira dor, é fibromialgia. E nem sempre é. Às vezes são dores viscerais ou dores neuropáticas que são colocadas como fibromialgia porque é tipo um ponto final e vira fibromialgia. Pronto. É que existe essa sombra mesmo, né, nesse diagnóstico da fibromialgia, tanto na questão do diagnóstico, quanto também da pessoa aceitar. Então a gente entende super também a sua dúvida, viu, querida? E a gente deseja que você melhore muito bem. E o corpo é uma máquina complexa também, né? Até você entender tudo, enfim. É difícil mesmo. A Vera de Taubaté mandou pra gente um comentário aqui, viu? Estou com muita dor no joelho. Tive que sair do trabalho, pois não suporto a dor. Doutor, a dor realmente tem incapacitado muitas pessoas a desenvolverem coisas simples como o dia a dia do trabalho. Começou a atrapalhar, então já é aquele sinal de vai buscar uma ajuda profissional. Sempre. A gente tem dor. Primeira coisa, tem dor, toma remédio para dor. A gente tem alguns preconceitos, tipo manga com leite faz mal, né? Que bom é matar todo mundo. Tá com dor, toma um remédio, porque senão a dor se sobrepõe. Mas se ela recorre, se ela começa a incomodar, é importante procurar ajuda médica para se fazer um diagnóstico e interromper. A dor não é um problema, é um sinal de um problema. É que nem eu colocar a mão no fogo e ficar reclamando que a minha mão está doendo. A dor fala para tirar a mão do fogo. Eu acho que essa ideia, a dor aguda, a princípio, é um sinal de que algo precisa de ser modificado. Então, para que ter dor? Temos muitos recursos para tratamento de dor, muitos. A questão é, recursos técnicos, recursos científicos temos, mas a gente abre mão um pouco dos recursos comportamentais nossos, de mudança de comportamento, de disciplina, de foco e de pensamento, que é tão ou mais importante que o tratamento que vem de fora. Não, e a gente se acostuma com a dor, é uma coisa que não pode acontecer, tá, gente? A gente fala, vai doendo tanto, 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 que a gente fala, deixa pra lá, agora vai ficar doendo mesmo. E não deixe isso acontecer, tá? Digo por experiência própria. A Valquíria Santos mandou pra gente, boa tarde, tenho 48 anos, tenho hérnia de disco e bico de papagaio. Fiz uma ressonância magnética há menos de um mês. É muito difícil porque não tem nada pra tirar a dor, mas quero trabalhar e não consigo. Até morfina já tomei e nada. Inclusive, esse aparelhinho que você estava mostrando não é uma coisa de morfina sobre dor, não é, doutor? Sim. O aparelhinho que está aqui em cima da mesa. Isso aqui é uma bomba de morfina, mas Olha que não só. serve para o caso da Valquíria. Uhum. A bomba de morfina é um aparelho que a gente usa muito para paciente oncológico, que tem câncer, dores intratáveis, mas que a gente dá uma dose 300 vezes menor do que é oral, sem os efeitos colaterais. Então a gente implanta debaixo da pele e coloca dentro da medula do paciente e vai liberando aos poucos de forma programável. Pacientes oncológicos, né? Mas no caso da Valquíria, o bico de papagaio é uma figura de linguagem, é um componente presente na cultura brasileira, né? Ele é um causador de muitas dores e nem sempre é, porque a gente tem várias causas de dor na coluna.
pode ser uma dor de faceta, da sacroiliaca, uma dor miofacial, pode ser uma estenose de um forame neural. É aquele negócio que você falou, tem dor, não se acostume, vamos ver a causa. E logo depois que a dor melhora, o que é mais comum é a gente deitar no berço esplêndido e ficar para lá. Começar a mobilizar, fazer atividade física, porque a gente é um mamífero, né? Doutor, é interessante, porque eu sempre estava com muita dor na coluna. Então eu voltei a fazer o cardio que eu tinha parado um pouquinho e como melhorou. Então você entende? Você vai ter que buscar aí na ajuda de um profissional também aquele exercício que vai te ajudar a sobrepor a sua dor, tá? O Dr. Kleber tem rede social. Se você quiser aprender com ele por lá também, ele posta bastante coisa. Vou passar para vocês aqui como dica o Instagram, tá bom? dr.kleberazevedo. Kleber com K. Vale a pena você seguir. Então, já a gente volta com mais perguntas. Tem muita pergunta chegando hoje. A gente está falando de dor, acho que tem muita gente sofrendo com dor. Então, a gente quer ajudar você. Segura um pouquinho que a gente já volta com o assunto, tá? A gente volta agora para o nosso assunto do dia com a participação de vocês no nosso WhatsApp. A Priscila Fabiana mandou pra gente. Boa tarde, hashtag falando nisso. Ó, tem que mandar de novo, hashtag falando nisso tudo junto para concorrer aos ingressos do cinema, tá, Priscila? Dor no ombro, principalmente, já fiz cirurgia faz 12 meses e ainda sinto dores. Doutor, você falou muito sobre como o nosso cérebro aprende, né, a sentir aquelas dores e se acostumar com a dor. Tem como a gente reverter essa forma que o cérebro, deixar ele mais resiliente, assim, reverter a maneira como ele sente em relação aos nossos traumas físicos? Existe e essa é uma trajetória, né? Ela é composta de um planejamento. Primeiro, por que existe essa dor no ombro persistente? É alguma fibrose ou não? Identificar se é ou não. Às vezes a dor foi por tanto tempo em que houve uma sensibilização de regiões cerebrais em que se sente mais dor do que deveria sentir. E existem remédios que ajudam nisso, mas técnicas em que a gente muda o foco de ação para não sentir dor ou não falar da dor. É que nem coceira. Quanto mais eu coço, mais eu sinto coceira. Quanto mais eu falo da dor, mais presente ela fica na nossa vida. E uma mudança de hábito de vida, começar a mobilizar mais, alongar. A ideia é de reaprender, de mudança de comportamento. É natural que depois que a gente começa a sentir muita dor, a gente se sinta um pouco vítima da dor. E isso atrapalha um pouco o tratamento. A ideia é que a gente mate no peito essa história e fale assim, eu vou resolver isso aqui, eu vou mudar de vida. Verdade. E tomar uma atitude, eu né, não em relação não sou vítima de nada. Esse é a melhor postura de resposta. Excelente, doutor, porque realmente a pessoa vai entrando numa, né? A dor Total. deixa a gente totalmente, né? Acho que sem atitude. E vai né? deixando a gente inseguro em tudo que a gente vai fazer, Sim. tem aquela dor que te preocupa. Às vezes o negócio que você vai fazer nem é em relação no meu caso, que é o pescoço, só que o meu cérebro já manda um recado pra mim que é ó o pescoço, ó o pescoço, ó o E vai te pescoço. paralisando. Quanto mais eu penso nisso, mais dói, que é o que Com Cris falou. certeza. né? Então fica essa dica que o doutor deu e a Ana reforçou aqui agora também. Valdeci mandou uma mensagem que até a gente ficou um pouco preocupado aqui, meu amigo. O que eu tenho que fazer para cuidar de uma dor muito forte que estou sentindo? Pescoço, ombro e braço. Irradia às vezes, né? Ai, doutor, dá até um medo disso. Ô, Valdeci, vai no hospital, meu amigo, porque a gente nunca pode descartar alguma coisa com o nosso coração, viu? Eu já aprendi isso já. Ótimo. É uma dor latejante. Né? Não sei, doutor, não tô querendo assustar ele, mas... A dor latejante não parece muito como uma dor cardíaca, mas é sempre bom ir para excluir um infarto, né? Mas uma dor no ombro, no pescoço, no braço, fala a favor de uma cervicobraquialgia. Mas existem outros diagnósticos possíveis. Às vezes uma compressão no plexo cervical, aqui debaixo da clavícula. Existem outras possibilidades. A gente não pode taxar como sendo uma cervicobraquialgia e pronto. A ideia é, por mais que no mundo atual tenhamos uma tendência de ter um atendimento meio que super rápido das consultas, fast food, em que os médicos muitas vezes nem conseguem examinar o paciente, tratar a dor, na verdade, tratar a saúde com seriedade para fazer o diagnóstico e para que a gente diminua a dor e volte. O objetivo final não é
parar de ter dor, é voltar para a vida. Isso, Né? com certeza. A gente Conseguir não equilibrar a deixar de vida ter com a dor, dor. mas é Certeza. voltar Que a gente ter vai deixando vida. de viver. É, Perfeito. É esse o ponto. Nossa, eu acho que é um grande conceito para trazer no programa de hoje. Excelente, doutor, para a gente encerrar. Gostei. Demais. Viu? A gente amou as dicas e se você quer saber mais sobre isso, tá com alguma dor no corpo, conhece alguém que está sofrendo, que está deixando de viver, deixando de trabalhar, pelo amor de Deus, o Dr. Kleber está aqui com muitas referências, muitas respostas para vocês. dr.kleberazevedo é o Instagram dele. Lá você pode entrar em contato também, tirar as suas dúvidas. Se você mandou mensagem pra gente, a gente não colocou no ar, manda mensagenzinha lá no Instagram dele, tá bom? Que vai ser uma ótima pra você. A gente sabe que a gente tá sofrendo aí depois de uma certa idade, as dores vão surgindo, mas tem solução pra você viver com qualidade de vida, tá bom? Vamos lá então para o nosso sorteio? Porque olha, hoje bombou, viu, doutor? Muita perguntinha. Então quem ganhar hoje é Eliana, muito sortuda. Viu? A gente já manda para você uma mensagem, pedir para a produção salvar o contato dela. Já a gente manda uma mensagem para você, minha querida, falando para você as instruções, mas a gente quer agradecer muito ao Dr. Kleber Sim. por vir ao programa, Agradeço responder o convite. nossas dúvidas. Muito obrigado, viu, Obrigada, doutor? viu? Muito Foi obrigado. ótimo. E ó, a gente quer agradecer a todo mundo que mandou mensagem, que participou. Quero que vocês tenham um ótimo final de semana. Aproveitem muito. A gente se vê segunda-feira para um programa mais especial. Eu amanhã tô aqui na Band ao vivo esperando por vocês, do Manhã na Band, tá bom? Às 10 horas da manhã, junto com a minha amiga Mari Felícia. Fiquem com Deus. Boa tarde. Obrigada pela companhia. Tchau, tchau.